Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, indicou ser favorável à descriminalização das drogas para combater o crime organizado. Vamos assistir. Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema, em experiências internacionais acerca da descriminalização das drogas. Muito bem, Janaína, vou começar com você esse debate que é antigo, é muito delicado, mas já começo com duas questões, né? A primeira é a questão das drogas, legalizar ou não legalizar, isso em geral divide direita e esquerda, é claro que tem gente aí numa fronteira, pertence a um campo e tem uma outra posição diferente. Agora, outra questão que me vem à cabeça ao ver esse discurso é quando um ministro, no cargo de ministro, diz, olha, isso aqui não é uma questão de governo, é uma posição pessoal minha. Mas ele é ministro, né? Quer dizer, a declaração dele vai ter um peso, vai ser lida como uma posição ali daquele grupo político, né? Fica à vontade para avaliar. Bem, ele tomou esse cuidado, mas obviamente ele é ouvido como ministro, ele não é ouvido como professor, né? Ele é ouvido como ministro. E é verdade que os grupos que apoiam o PT, que apoiam o presidente Lula, são grupos defensores. E aí eu quero, talvez, ir além, não da descriminalização, mas da legalização da venda das drogas. Isso é importante deixar claro, porque, em regra, as pessoas utilizam essa terminologia descriminalização. E o ouvinte pensa sempre no usuário, no dependente, naquele que porta uma pequena quantidade para si. Mas o que o orador quer dizer e o que está nas dissertações de mestrado, nas teses de doutoramento, que se repetem nas universidades, em especial nas públicas, Brasil afora, é a defesa da legalização da venda. Muitas vezes com o argumento de que incidirá tributos e que a sociedade vai ganhar com isso, desconsiderando, né, que todo, entre aspas, dinheiro que pode ser arrecadado com a venda de drogas vai ser gasto, né, na recuperação das pessoas, na verdade, na repressão dos crimes que estão relacionados ao abuso e o uso de drogas. E existe uma ilusão de que as pessoas que hoje trabalham, que é assim que eles falam, eu participei de audiências públicas onde os defensores dessa ideia não falam traficantes, falam comerciantes. Tanto é que eu demorei para entender do que é que eles estavam falando. Essas pessoas que trabalham, né, na venda de drogas, existe uma ilusão de que elas serão aquelas que vão, por exemplo, cultivar, produzir, vender, sendo que já existem empresas grandes, né, pensando nesse negócio. Outra coisa, em regra eles falam da maconha, mas quando estão mais à vontade, defendem uma legalização ampla e irrestrita de todo tipo de droga. E os que são mais ousados falam, inclusive, num direito à droga pura, né? Quando a gente entra no debate sobre Cracolândia, usuários, fala-se até em distribuição de drogas por parte do Estado. Então, existem vários graus aí nessa discussão. Eu não concordo com a visão do ministro, entendo que ele tem todo o direito de se manifestar, ele vai ter que se entender com o presidente, porque, obviamente, gera um impacto, né? E o presidente precisou responder essas perguntas ao longo aí da campanha. Eu acredito que o grupo que o sustenta, né, é pró esse tipo de tese, ele vai ter que se explicar, mas eu também defendo o direito dele de se manifestar. Eu fico muito preocupada quando esses discursos são entoados dentro de sala de aula, porque muitas vezes eles vêm, né, acompanhados da tese de que droga é liberdade, e quem conhece a realidade sabe que a primeira coisa que a droga tira do indivíduo é a liberdade, né, de consciência. E é necessário separar porte para uso próprio e venda de droga. A nossa legislação, ela é muito ponderada nessa seara. Não é verdade que haja pessoas presas por portar para uso próprio. Pode ter erro, mas a legislação
só prevê prisão para quem trafica, tá? Então, assim, tem que separar bem essa discussão para a gente não ser, vamos dizer assim, ludibriado. Aliás, o Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, publicou dias atrás um artigo no Estadão baseado no que aconteceu lá em Blumenau, aquele ataque à machadinha com invasão de uma creche contra 4 crianças que acabaram morrendo, porque na ficha você tem casos de esfaqueamento, anteriores cometidos pelo autor do atentado e também já foi flagrado com o uso de cocaína. E ele estava falando justamente dessa soma fatal que muitas vezes é o transtorno mental com o uso de drogas. E que a sociedade muitas vezes não foca nesse inimigo que é a droga, que é o uso de drogas e que pode acabar causando atos de maior violência, com imprevisibilidade e intensidade. Clarissa, qual é a sua avaliação? Bom, em primeiro lugar, assim, eu, por exemplo, tenho uma opinião pessoal a respeito desse tema, mas eu estou aqui como jornalista da Veja. Então, a minha opinião pessoal, não acho que é o que tem que estar em questão aqui. Acho que talvez o ministro pudesse ter esse entendimento e acho que mais uma vez a gente cai na discussão sobre a comunicação do governo. Muito recentemente, o presidente Lula reuniu vários ministros e deu um pito público dizendo que todos têm que ter cuidado ali porque ideias dos ministros só viram ideias de governo a partir do momento em que elas são submetidas ao crivo da Casa Civil, ao crivo do próprio presidente. Os ministros falam em nome de um governo e como a Janaína colocou, o ministro, por mais que eu respeite a opinião dele, acho que ele tem direito à opinião dele sobre esse assunto, quando ele fala sobre temas polêmicos, ele impacta no governo que ele representa. Então, eu acho que é importante que todos os agentes públicos ligados ao governo do presidente Lula ou a qualquer outro governo tenham a dimensão de que tratar de assuntos polêmicos pode ter impactos relevantes sobre a capacidade do governo Lula de se concentrar, neste momento, em assuntos que são de extrema urgência e de extrema prioridade. O governo tem reformas importantes para aprovar. Tem uma crise econômica com a qual ele precisa lidar, tem a questão dos juros, tem uma briga com o Banco Central em andamento, tem um arcabouço fiscal para ser votado, tem reforma tributária para ser discutida. Levantar discussões a respeito da descriminalização das drogas, sobre acabar com a atuação da Uber no Brasil, falar sobre aborto nesse momento, não ajuda ao governo que tem coisas urgentes para serem resolvidas. E muito pode fortalecer a oposição, né? Se você traz pautas que no Brasil são todas consideradas de costumes, você acaba gerando aquela polarização esquerda-direita, que é, assim, muito bem-vinda, né? Música para os ouvidos, até de uma forte ala do bolsonarismo, não que se limite a isso. Diga, João. Pois é, quando o ministro falou que ele vai dar a opinião pessoal dele, o que eu entendi ao ele dizer isso é que o governo não vai fazer nada a respeito. E eu realmente acredito que não fará. Ele estava realmente dizendo ali o que ele acredita. Por quê? Porque o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele é alguém que, desde o início do governo até agora, manteve muito essa característica de dar um pouco ali a visão dele. Ele foi chamado, em alguma medida, por ser um intelectual público brasileiro, alguém que estava discutindo os temas. E ele mantém isso. Eu não sei se é acertado ou não do ponto de vista do governo, tendo a concordar com a Clarissa, talvez mais atrapalhe do que ajude. Eu lembro até que ele chegou a comentar um vídeo do Instagram, né, das meninas que fizeram um vídeo sobre a aluna mais velha, lembra? Algumas semanas atrás, do etarismo. No dia até me chocou, o ministro de Estado está comentando o vídeo do Instagram. Por um lado, assim, me choca, por outro, eu entendo que, olha, talvez a comunicação está mudando tanto, está tudo tão fora do que era antigamente, que talvez tenha seu sentido também ali. Não sei dar a minha opinião taxativa. Agora, eu também tenho uma opinião pessoal acerca da liberação ou não das drogas, que é o tema que ele trouxe ali. Quando o Silvio falou em descriminalização, eu entendi justamente a coisa do usuário, né? O usuário não ser penalizado. Se eu não me engano, Portugal meio que adotou uma política bem forte nesse sentido. O tráfico, a produção continuam ilegais, mas o usuário que é pego para consumo, ele não é punido, né? No Brasil, em tese, é assim, Janaína, mas dependendo da interpretação da polícia, um usuário, alguém que tinha uma quantidade ali, pode ser interpretado como traficante. E isso a gente sabe que pune pessoas de maneiras muito desiguais. No Brasil, eu acredito que fosse isso a que o Silvio estava se referindo. Eu não sou a favor de legalizar uma série de drogas graves, pesadas, muito destrutivas que tem por aí.
Embora eu saiba que a gente convive numa situação do Brasil atual e que temos uma droga com efeitos seríssimos também e perigosa na saúde humana, que é plenamente legalizada. O nome dela é álcool. A gente convive com isso. O alcoolismo destrói famílias, não é brincadeira. Quando a pessoa tem esse problema, ele é seríssimo. É uma droga que a gente convive, e mesmo assim é uma droga que a gente consegue conviver. E a gente prefere que ela esteja negociada por empresas, produzida dentro da lei, do que nas mãos do crime organizado, como foi lá na época da lei seca americana, né? Eu vejo uma droga como a maconha, que tem riscos comparáveis e provavelmente menores do que o álcool, diferente do crack, tá? Tem drogas que são destrutivas num nível inacreditável, outras menos do que o álcool. Ela ser proibida, a gente vê estados americanos que não descriminalizaram, que legalizaram toda a cadeia da maconha. Eu duvido que a gente vai ver qualquer um deles voltando atrás. O que eu acredito é que o Brasil, por um longo conservadorismo, pelo medo excessivo, vai mais uma vez perder mais um navio que está zarpando com oportunidades econômicas. Não tenho nenhuma esperança de ver isso mudar. Esse caso do álcool é uma alegação que chega a ser muitas vezes cômica nesse debate, né? Porque algumas pessoas dizem que, olha, o álcool é liberado, por que não libera a droga também? E aí o outro lado diz, olha, o álcool liberado já causa tantos problemas, se liberar a droga vai causar mais ainda. Quer dizer, tem que puxar ainda mais, um fio ainda mais longo na argumentação de lado a lado para sair desse imbróglio. Boris Casoy, quer dar o seu pitaco? Fica à vontade. Olha, o que o ministro disse, eu entendi exatamente as palavras dele, eu não vou fazer dedução nenhuma. Ele fala em descriminalização, né, legalização das drogas, todas e tudo, venda, plantio, uso, ele falou isso. Recomendo ao ministro que procure mais literatura, porque isso é polêmico no mundo todo, inclusive nos lugares como nos Estados Unidos, onde uma droga como a maconha vai sendo liberada. Eu acho que o mundo está, neste momento, perdendo essa batalha contra as drogas, especialmente contra a maconha. É a primeira, é uma porta de entrada, tem gente que diz que não é uma porta de entrada e as coisas vão acontecendo, há interesses econômicos gigantescos, né? Pode haver muito lucro, deve haver já muito lucro, e esse lucro legalizado seria muito bom para essas empresas. E eu quero fazer notar uma coisa importante. O Brasil tem uma atitude estranha a respeito de drogas. Nós não temos uma política de prevenção, de tratamento e de repressão, de combate às drogas. Isso não existe, até para legalização. É uma coisa que precisa ser discutida, porque a ampliação do número de usuários é assustadora. Agora, droga, a família que tem um drogado no seu seio sabe muito bem o que ela representa, como ela atinge não só a própria vítima, mas a família. Quer dizer, é um flagelo, assim deve ser entendido, na minha opinião, e todos os cuidados devam ser tomados para que não se dê esse avanço que parece que está se dando em várias partes do mundo e que as pessoas vítimas sejam decentemente tratadas. E só para concluir, o governo Lula, por mais gente alinhada ao governo querendo descriminalização das drogas, legalização, cada um com a sua visão ali, não consegue aprovar isso nesse momento no Congresso Nacional, né? As duas pautas que estão aí em voga, inclusive, não são pautas históricas do PT, a gente já colocou isso aqui na bancada, é o novo arcabouço fiscal, porque o teto de gastos começou a incomodar ali os interesses políticos, e a reforma tributária, que está dividida aí no primeiro semestre, no segundo, vamos ver se essa primeira parte ainda vai ser aprovada ao longo desse ano, mas depois de uma eleição tão acirrada, com toda essa disputa e essa dificuldade, repito, do governo Lula de formar uma base parlamentar, essas pautas consideradas mais ideológicas, muitas vezes consideradas mais extremadas, elas não têm um caminho limpo, livre nesse momento no Congresso Nacional, não é isso, Clarice? Só para concluir.
Não, sem dúvida nenhuma. Para começo de conversa, isso não está na agenda do governo. É até por isso que eu fiz aquela colocação, porque eu acho o seguinte, não é um tema que está em discussão dentro do governo Lula neste momento. Não é prioridade, não é do interesse do governo levantar esse debate. Por isso que eu acho que todos os ministros fazem um favor para o presidente Lula se concentrarem as suas colocações, seus esforços nos temas que são prioritários para a agenda nacional. Posso acrescentar? Diga. Na Assembleia, eu apresentei um projeto que, infelizmente, com a minha saída, foi arquivado para proibir as festas open bar nas universidades, porque elas facilitam a ocorrência de estupros, de atropelamentos, de acidentes em geral e até de mortes. São festas onde se paga uma pequena taxa e a bebida fica à vontade. Então, não é que eu seja uma proibicionista, mas eu tenho essa preocupação também com álcool. Obstruir por praticamente 4 anos a pretendida derrubada do veto para consumo de álcool nos estádios de futebol, por força das questões de segurança pública. Então, eu tenho essa preocupação. Fora as questões relacionadas ao volante, né? Porque ele agrava o índice de acidentes de trânsito no Rio. Você teve um aumento histórico do número de blitz para tentar conter isso, toda uma discussão se esse é o caminho, se não é, etc. E muitas vezes, em Portugal, as medidas administrativas que são aplicadas às pessoas que são pegas portando para uso próprio são mais duras do que as medidas penais previstas para o mesmo comportamento no Brasil.